Olá, boa tarde, boa noite, meu amado irmão, meus amados irmãos e amigos que estão nos ouvindo nesta noite, noite de domingo, onde estamos realizando o nosso segundo culto pela internet. É uma alegria estar com vocês, a gente poder junto aqui parar um pouco as nossas atividades, para poder adorar ao Senhor, para cultuar cada um na sua casa, junto com a sua família, louvando, adorando e também agora poder ouvir a mensagem. Deus os abençoe nessa tarde e noite, não é isso? Para você que está aí do outro lado. Fico feliz em poder contribuir, poder participar junto com você e poder estar dentro da tua casa e junto com a sua família podermos cultuar ao Senhor. Nessa noite, amados irmãos, quero falar sobre dignos de sofrer por causa de Cristo. Voltando ao tema do livro de Atos, que é a nossa proposta desde o início do mês. Então vamos continuar falando aí sobre a igreja, sobre assuntos que são pertinentes à igreja. E eu creio que neste momento é muito oportuno tratarmos sobre assuntos relacionados à igreja, conhecer como a igreja do princípio, do início, fazia, o que elas estavam praticando, aquilo que estavam realizando. Eu sei que certamente contribuirá muito para o nosso crescimento neste momento de crise. O texto que vamos ter como base para a nossa meditação desta noite, Atos capítulo 5, 40 a 42. Diz assim: chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome. E todos os dias, tendo no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e pregar a Jesus, o Cristo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai. Pai querido, diante do Senhor estamos aqui neste momento para suplicar que o Senhor nos ilumine nesta noite, neste momento, Pai querido, para transmitir a Tua palavra aos Teus filhos que estarão ouvindo essa mensagem. Que todo aquele que ouvir essa mensagem seja abençoado pelo Senhor, seja impactado pela Tua palavra, seja desafiado, Deus amado, a caminhar segundo o Teu querer. Pai amado, se o Senhor não estiver conosco, não tem motivos para gravar uma mensagem, para transmiti-la e também para aqueles que estão ouvindo. Deus amado, a Ti nós rendemos toda a honra e toda a glória, suplicando que o Seu Santo Espírito fale no coração de cada um que estará ouvindo essa mensagem. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, amados irmãos, tenho dito e quero reiterar novamente, temos muito, mas muito a aprender com a igreja de Atos. Particularmente a nossa igreja, eu creio que tem aprendido muito. Neste episódio aqui narrado no capítulo 5, nós somos desafiados a se colocar no lado dos apóstolos, para tentar entender o que eles passaram, o que eles sentiram. Interessante que eles foram presos e justamente açoitados e se sentiram dignos de receber aquela afronta em nome de Jesus. Amados irmãos, que coisa linda e coisa maravilhosa. Mas eles foram açoitados por causa da sua fé, do trabalho da evangelização, cumprindo a ordem de Jesus havia determinado para eles e para nós, ide por todo mundo. Eles então ficam felizes. E Lucas, ao relatar o que estava acontecendo, é claro, ao falar que os apóstolos, naquela época, faziam sinais e maravilhas, estavam realizando obras grandiosas em nome de Jesus. O poder de Deus estava com eles naqueles momentos, era uma atuação grandiosa de Deus por meio dos apóstolos, e Deus atua por meio dos homens que eles escolhem, que Deus escolhe. Então, amados irmãos, aqueles acontecimentos, a tudo aquilo que estava acontecendo com o povo naquela época, faziam com que os apóstolos mostravam aquilo que Deus queria. As pessoas eram curadas, as pessoas começavam a se tornar parte da igreja. Amados, até a sombra do apóstolo Pedro curava. Amados irmãos, os líderes religiosos, vendo aquela situação, ao invés de ficar feliz com a palavra de Deus estava sendo pregada, com as ações de Deus realizadas por eles, mas aqueles líderes, escribas, fariseus, sacerdotes, ficaram furiosos.
ao ponto de mandar prendê-los. Mas no outro dia, quando foram buscá-los na cadeia, não os encontraram lá, porque eles foram tirados por um anjo por uma forma miraculosa. Algo espantoso e grandioso foi aconteceu naquele dia. Sabe onde é que eles encontraram os apóstolos? Eles estavam no templo ensinando a palavra do Senhor. Veja que haviam sido presos por esta palavra. Haviam sido açoitados por falar o nome de Jesus, mas não deixaram de pregar. Foi levado mais uma vez ao Sinédrio. E Pedro não se intimidou, porque o Filho de Deus não se intimida diante dos homens, quando está com o poder de Deus sobre a sua vida, quando está servindo a Deus. E ao falar e ao engrandecer o nome de Deus, os enfureceram de uma forma tremenda, ao ponto de querer matá-los. Os líderes queriam matá-los de uma vez, vamos acabar com esse pessoal que só fala o nome de Jesus. Mas havia entre eles um grande líder, chamado Gamaliel, um fariseu, doutor da lei, muito respeitado. Ele era venerado pelo povo judeu. E ele disse uma coisa interessante. Disse assim: ora, irmãos, vamos nos acalmar, pois antes deles não se levantou Teudas, dizendo ser alguém, mas tudo acabou em nada. Também Judas, a mesma coisa. Por isso, digo, deixa-os ir, porque se este conselho é de homens, logo se desfará. Mas se for de Deus, não podereis desfazê-la. Para que não aconteça de seres achados combatendo contra Deus, e concordaram com eles, e foram açoitados, e ordenaram que não ensinasse mais o nome de Jesus. Amados, olha que coisa interessante. Deus ali, eu creio que Deus usou Gamaliel para mostrar aquelas pessoas que eles deveriam ser soltos. O que isso ensina para a gente? Qual o aprendizado que podemos ter? Primeira coisa, amados irmãos, tanto naquela época quanto hoje, primeira coisa que a gente aprende, que ser cristão é estar na iminência do perigo. Veja que Paulo diz em Romanos 8,36, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Amados irmãos, é impressionante a percepção desses homens e mulheres de Deus. Veja que o apóstolo Pedro não se intimidou, ele se sentiu honrado por sofrer. Agora o apóstolo Paulo fala que nós somos considerados como aquela ovelha que vai ser sacrificada. Amado, de toda e qualquer situação, nós devemos sempre estar preparados. Devemos entender que nós somos levados muitas vezes à morte. Hoje é muito difícil ver isso, mas isso acontece mais em países que não aceitam o cristianismo, países muito fechados. Então, mas não, naquela época isso era comum. Mas também, quando nós vimos aquilo que Paulo coloca, que fomos entregues como ovelhas ao matadouro, ele também diz o seguinte, mas em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8,36. Veja, mais irmãos, ao mesmo tempo que estamos na iminência de perigo, Paulo considera que em toda e qualquer situação somos mais do que vencedores. Amados, nós aprendemos que ser cristão é viver uma vida com mais renúncias do que ganho. É aborrecer a vida presente, amando por vir. Aguardando a doce e segura promessa de Jesus de um dia estarmos com Ele no céu. Amados irmãos, é maravilhoso a gente ter a certeza, a segurança que o sofrimento aqui dessa terra é tão insignificante perto da glória que seremos no céu. O crente Jesus não é prisioneiro da sua própria consciência, pois a sua consciência está em Deus. É andar com Deus, é estar disposto a amar Jesus em toda e qualquer situação. Amar a Deus mais do que a nossa família, é difícil falar isso, é ir além das coisas, do comum, do trivial, é não ser morno, mas ser quente, não amando mais a nós mesmos do que a Cristo. Não amar a Cristo apenas 80%, 90%, mas é amar 100% em tudo. É amar de todo o coração, de toda a alma,
de todo entendimento, não em parte, mas tudo e com todos. Amados irmãos, Martim Lutero nos deu uma grande lição. Na ação do Espírito Santo, ele diz assim, que obedecer a Deus é somente o meio das Escrituras, que nós não negociamos a verdade, ainda que anuncie algo que seja grandioso para nós, mas nós nos limitamos a amar e caminhar segundo a palavra de Deus. Que o ministro do Evangelho deve ser homens que não se vendem facilmente, que não são afetados por falsos elogios, porque quantas vezes somos elogiados de uma forma falsa para conquistar a nossa confiança e depois derrubar. Segunda coisa que aprendemos, amados irmãos, que o sofrimento por Cristo vale a pena. O que é o sofrer por Cristo? Esta é a mensagem, é a pergunta. Ainda hoje temos igrejas que sofrem açoites em nome de Jesus, mas muitas são perseguidas por causa do Evangelho, mas não o verdadeiro Evangelho. Mas o Evangelho um Evangelho falso, aquele Evangelho que não faz diferença, a igreja não faz diferença onde está inserida, na comunidade que ela está, ela não faz a menor diferença. Amados irmãos, é muito triste porque ela perde a sua relevância. Ela deixa de ter sentido, não vai fazer falta na comunidade, não vai fazer falta na sociedade. E quando abre a boca, é para envergonhar o evangelho, com a pregação água com açúcar, um evangelho falso, barato, frio espiritualmente, legalista, pesado e antibíblico. É uma vergonha a doutrina que eles têm divulgado pelos meios de comunicação. Mas afinal, onde estão os açoites? Onde está a relevância dessa igreja? Onde ela está inserida? Amados irmãos, vemos que os apóstolos não conseguiram ficar sem falar do evangelho, mesmo sendo ameaçados, açoitados, sofrendo perseguição, eles não deixaram de falar. Por isso, amados irmãos, nós temos que entender o que é o sofrer por Cristo. Vamos interromper e vamos começar logo em seguida a segunda parte dessa mensagem.